No funeral do meu pai, após a leitura de passagens da Bíblia pelo capelão, eu li as palavras de um filósofo. Na Apologia de Sócrates, Platão atribuiu ao seu mestre o seguinte raciocínio sobre a morte: nada de mal pode ocorrer a um homem bom, nem na vida, nem na morte. Em outras palavras, se você é um ser humano decente, ou haverá um paraíso e você será recompensado, ou haverá o nada e vai ser como um sono sem sonhos e, portanto, sem sofrimento. É célebre a autoconfiança de Sócrates quando escolheu a dignidade de seus valores contra a clemência do tribunal hipócrita que o condenava, o que resultou em uma execução por envenenamento, durante a qual Sócrates manteve a serenidade até o último instante. Cerca de 130 anos depois da morte de Sócrates, viveu um filósofo ateu, que, ao contrário de Platão, não acreditava em um mundo transcendente. Seu pensamento foi marginalizado justamente por sua irreligiosidade, mas o fato é que rivaliza em profundidade e qualidade com o pensamento dos estoicos, tendo até influenciado esses últimos. Se trata de Epicuro, que escreveu em sua carta Meneceu: habitua-te a considerar que a morte nada é para nós, já que todo bem e mal consiste em uma sensação, donde um correto conhecimento de que a morte nada é para nós faz da vida mortal algo apreciável, não por adicionar tempo infinito, e sim por suprimir o anseio de imortalidade. Pois nada há de terrível na vida para quem compreendeu que nada existe de terrível no não viver. Hoje, muitas pessoas pensam que é necessário crer em um paraíso ou numa próxima vida para que seja possível viver sem temer a morte ou para aceitar a perda de entes queridos. A autoilusão pode ser uma ótima forma de consolação, mas o preço é muito alto. Convencer-se de algo tão fantasioso e improvável quanto justiça divina, alma imortal, mundo espiritual e superstições do tipo tem um preço. O preço é uma vida desperdiçada na ilusão, quase certamente a única vida que uma pessoa tem. Eu penso que este preço é alto demais e que a autoilusão racionalizada, instituída e validada pela vida comunitária é um péssimo investimento. E você? Antes de tudo, gostaria de te convidar a se tornar membro do meu canal clicando no botão Seja Membro abaixo do vídeo. Por R$ 4,99 por mês você terá benefícios como meu curso exclusivo e contínuo sobre as obras de Nietzsche, vídeos só para membros, como dicas de leitura e escrita acadêmica, agradecimento nos vídeos e participação de um grupo do WhatsApp comigo e outros membros. Também é uma forma de assegurar o crescimento deste canal, que depende da visibilidade e apoio de vocês para existir. Você vai morrer. Eu vou morrer. Se você tiver mais ou menos a mesma idade que eu, isso vai acontecer em algum momento dos próximos 80 anos. Sim, o meu corpo, o seu corpo, a pele mais suave da mais bela mulher vão passar a maior parte do tempo debaixo da terra em decomposição, servindo de banquete para vermes. Isto pode soar pessimista, mas eu diria que é uma visão até otimista, porque é a finitude que torna a vida especial. É o que nos torna humanos. Até onde sabemos, podemos quase certamente afirmar que somente seres humanos sabem que vão morrer. A imortalidade não seria tão valorosa, seria entediante. No meu livro Ser Ateu, disponível em versão digital pelo link na descrição, eu argumento que a imanência, o mundo natural com a passagem do tempo, é superior à transcendência. Tudo que valorizamos na vida tem valor por ser finito. Você come e fica satisfeito. De repente, aquele pote de sorvete tão desejado neste verão no Rio de Janeiro já deixa de ser um objeto de desejo prioritário. Você faz amor com alguém e depois, se tudo correr bem, você experimenta a paz de um vazio. E durante ela, a ideia de fazer amor de novo é a última coisa na sua cabeça. Você está com calor no sol da praia e vai para debaixo da barraca, mas em poucos minutos, com o vento, a sombra da barraca se torna fria e você quer voltar ao sol. Todo tipo de deleite que experimentamos depende desta alternância, de sua própria limitação. Epicuro sabia disso e valorizou muito a vida do equilíbrio,
e dos deleites materiais tanto quanto espirituais. E aqui eu uso o termo em seu significado não sobrenatural, evidentemente. A vida ideal para Epicuro foi a que ele viveu, a existência concreta e suas limitações ao lado de amigos e voltada para a investigação filosófica tanto quanto para os deleites mundanos em meio à natureza, na sua comunidade, conhecida como Jardim. Por isso sua escola foi atacada de maneira preconceituosa em seu tempo, reduzida a hedonismo aos olhos de seus críticos moralistas da Academia Platônica. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, compara a morte ao processo natural de uma azeitona que cai de uma árvore quando está pronta, quando ele prescreve a si mesmo a seguinte recomendação em suas meditações: percorre, portanto, esse curto período de tempo em harmonia com a natureza e encerra teus dias serenamente a imitar uma azeitona que cai quando madura, a louvar a terra que a fez nascer e a agradecer a árvore que a produziu. A morte nos irmana com a árvore, com a terra e com a azeitona. Nos lembra que somos natureza, que tudo é transitório. Os romanos pagãos exercitavam a lembrança constante da própria mortalidade, o famoso memento mori. Lembre-te, és mortal. Durante os triunfos após o sucesso no campo de batalha, um escravo era encarregado de desfilar ao lado do general vitorioso, sussurrando-lhe nos ouvidos o memento mori, para que seu ego não inflasse a ponto de esquecer-se que um dia ele vai morrer. Para os estoicos, o cosmos é divino e tudo, da forma que acontece, está em ordem e foi como deveria ter sido. Se pensarmos bem, por mais que não concordemos com certos eventos, tudo realmente só poderia ter sido do jeito que foi. A nossa dificuldade reside na aceitação, em casar nossa própria vontade com o processo do universo. E para isto, os estoicos, como Nietzsche, apresentam a mesma fórmula, a disciplina do amor fati. Nas palavras de Nietzsche, em Et Homo, minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati, não querer ter nada de diferente, nem para frente nem para trás, por toda a eternidade. Não apenas suportar aquilo que é necessário, muito menos dissimulá-lo. Todo idealismo é falsidade diante daquilo que é necessário, mas sim amá-lo. Como o estoico Sêneca argumentou sobre a brevidade da vida, para aqueles que sabem conduzir suas vidas, a vida não é breve, ela é suficiente e plena. Michel de Montaigne, filósofo e inventor do gênero ensaio, escreveu sobre uma experiência reveladora de quase morte. Certa vez, passeando com seus servos, sofreu um acidente. Tombou com seu cavalo e este caiu sobre seu corpo, deixando-o em uma situação grave. Seus servos julgaram-no morto ao tentar socorrê-lo, mas Montaigne descreve uma sensação de entrega, um estranho prazer ao ver-se morrer que é desprovido de qualquer ansiedade ou medo. Contudo, apesar de sua atitude nobre em se fazer disponível para a morte, Montaigne não morreu naquele dia. Ele pôde então descrever com mais precisão a sensação em seu ensaio do exercício. Ele afirmou: deram-me inúmeros remédios que eu recusei, certo de que eu estava mortalmente ferido na cabeça. Teria sido, sem mentira, uma morte muito agradável, impedindo-me o enfraquecimento da razão de perceber o do corpo. Deixei-me ir ao léu, tão suavemente, de maneira tão indolente e fácil que nada sei de menos penoso. Ao contrário de Montaigne, muitas pessoas que passam por experiências de quase morte hoje em dia assumem que eventos oníricos que experimentaram em estado alterado de consciência sejam indícios ou até mesmo provas de uma vida após a morte. Cientistas como Susan Blackmore e Sam Harris demonstraram que esses relatos de EQM não podem ser comprovados e muito provavelmente são não mais do que crenças subjetivas motivadas por sonhos enquanto seu cérebro ainda estava ativo. Apenas 10 a 20% das pessoas que chegam ao limiar da morte clínica se recordam de ter tido qualquer tipo de experiência. Segundo Sam Harris, relatos assim levam muita gente a acreditar que a consciência tem de ser independente do cérebro. No entanto, essas experiências variam em diferentes culturas, e nenhuma característica considerada individualmente é comum a todas. Seria de se supor que, se uma esfera não física estivesse realmente sendo explorada, algumas características universais se destacassem. Mesmo em casos onde se afirma que o cérebro parou,
sua atividade tem de retornar para que o sujeito sobreviva e descreva a experiência. Nesses casos, em geral, não existe nenhum modo de estabelecer se a EQM ocorreu enquanto o cérebro estava desligado. A autoilusão também pode vir sob a forma de uma visita a um centro espírita. Pessoas do espiritismo acreditam ter o dom de se comunicar com mortos. E muitos ganham dinheiro e fama ou notoriedade para seu centro religioso pela capacidade de comover visitantes enlutados. Não caia nesta armadilha. No Brasil, a religião do espiritismo, de Allan Kardec, é mais influente do que em muitos outros países. Talvez isto tenha a ver com o sincretismo brasileiro, com o fato de religiões afro-brasileiras também envolverem médiuns e a crença em entidades sobrenaturais. Mesmo que essas pessoas realmente acreditem que elas detêm o dom de fazer algo impossível e de saber coisas que elas não poderiam saber, não se deixe impressionar por isso. Não importa quão grande seja a coincidência. Pessoas desta crença parecem viver em um mundo totalmente alienado do nosso, como se houvesse espíritos circulando ao nosso redor. Além de quase certamente falso, isto não soa psicologicamente saudável. Por que comprar doutrinas teológicas inteiras a partir de eventos singulares que você não pode explicar ainda? Seja mais criterioso. Satisfaça-se com sua razão lúcida e com os limites dela. É triste que tantos jovens doutrinados no fundamentalismo islâmico se submetam à perpetração de atentados terroristas, aniquilando a si mesmo e suas vítimas com a crença de que serão recompensados por isso no pós-vida. No entanto, para muitos ocidentais, a morte é como o pior dos males possíveis. Nossa cultura idolatra a longevidade e o conforto, de modo que a morte perdeu a possibilidade de ter um sentido. Para um romano, morrer em batalha era um privilégio. Morrer honrosamente, no século XX, ainda era um ideal passível de ser cultivado. Conforme comenta Byung-Chul Han em Sociedade Paliativa, a morte, como a dor e o desconforto, passou a significar não mais que uma inconveniência que deve ser cada vez mais combatida pela medicina e pela tecnologia. Em certo sentido, já vivemos o admirável mundo novo de Aldous Huxley, onde só há prazer ou tédio, e não propósito e reflexão. Mas a pandemia nos colocou cara a cara com a morte, mostrando que, por mais avançada que seja a ciência, ela não pode evitar o inevitável. E não deveria, neste caso específico, alterar o que é natural deste universo caótico e irracional, desprovido de Deus, de justiça divina e de paraíso em que nos situamos. Saber viver é saber aceitar a morte no momento que ela tiver que vir, sem antecipá-la, sem temê-la, sem jogar xadrez para adiá-la quando é inevitável, sem tentar driblá-la como tenta o cavaleiro do filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. Eu abordo muito esses temas como a morte, a pandemia e a contemporaneidade no meu livro de ficção Contos Pandêmicos, este disponível tanto em versão física quanto digital. Você pode adquiri-lo pelo link na descrição. Morte é um assunto muito sério. Pessoas que encaram doenças terminais, sejam elas religiosas ou não, são forçadas a desenvolver uma compreensão profunda para lidar com sua iminência. E nestes casos, o apoio comunitário é fundamental independentemente de crença. Também não é só a religião e suas promessas de pós-vida o que pode oferecer este apoio. E também não são todas as religiões que fazem promessas de pós-vida. Olhar para a morte sem auto-engano requer coragem, mas é o mais razoável, seja focando na ausência de sensações de que falavam Sócrates e Epicuro, ou em seu elo com a natureza e outras criaturas, com a transitoriedade, ou em seus mistérios. Sim, muitos ateus veem a morte com curiosidade, como mais uma aventura, a resposta para o derradeiro enigma. Pois apesar de quase certamente podermos dizer que o mais razoável é crer que tudo acaba com a morte cerebral, a verdade é que nós não sabemos o que acontece depois que as luzes se apagam. Temos que esperar. Mas não se preocupe quanto a essa espera, porque ela tem fim. Você tem fim. Meu nome é Matheus Benites, eu sou ateu, e é mais ou menos da maneira que eu expus neste vídeo que eu lido com a morte. Eu não poderia expressar a minha gratidão pela quantidade de membros que apareceram
desde o último vídeo do canal até esse. Muito obrigado, pessoal. O apoio de vocês é fundamental. E aqui vai o meu agradecimento aos membros atuais do canal. Marjorie Figueiredo, Vanessa Henning, Maria Assunção, Sociedade do Conhecimento, Cláudio Pi, Lucas SG, Jadson Silva, Luiz Doro, Patrícia Faller, Frankland Braga, Alberto Lírio do Vale, Ana Carvalho, Alexandre French, Cláudio Torres.